Olá, ontem eu estava lendo um artigo que foi escrito em 2014 e ele trata da questão do silêncio. E o título dele é Silêncio, por favor. E o autor dele, um escritor chamado Rafael Tormon, ele diz que num mundo onde as pessoas não param de falar, o silêncio realmente vale ouro. E procurar esse momento de silêncio é como que explorar, né, uma jazida de diamante, que é uma coisa muito difícil, né, um processo muito difícil. E ele vai abordar algumas questões interessantes que eu queria trazer para a nossa reflexão nesta manhã. E ele coloca aqui, entre outras coisas, o seguinte, que se a tecnologia pode ter um benefício claro, né, de terceirizar, de colocar na mão de outras formas, né, algumas questões que dizem respeito à nossa vida pessoal, como guardar telefones, organizar agendas, né, fazer anotações, uma série de outros fatores. Essa mesma tecnologia ela não conseguiu liberar, né, como se fosse um HD externo, ela não conseguiu liberar na nossa mente um espaço, né, que pudesse ser um espaço vago e que esse espaço vago fosse colocado, vamos dizer assim, como um momento, né, do nosso silêncio e da nossa reflexão. E ele vai discorrendo, né, outros aspectos da vida moderna e coloca que o desafio de se viver num mundo tão barulhento, né, como a gente vive, é a gente conseguir eliminar, a gente conseguir deixar de lado, né, algumas coisas que chegam para nós a todo momento. É um bip do celular, é uma mensagem que chega, é um e-mail, é uma coisa que vai motivando. Se você sai à rua, você tem sempre alguns insights, né, alguns sinais que provocam a sua mente em busca de alguma coisa. E o grande desafio, né, da gente viver nesse mundo tão ruidoso e tão barulhento é como que se você estivesse aqui na roça com um radinho AM, né, e pegasse a sintonia desse rádio e começasse a girar, 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 e ela ruído, 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 até que você conseguisse sintonizar uma estação, uma emissora, e que você conseguisse ouvir aquela emissora de forma clara, de forma limpa, né? Encontrar um momento de silêncio na nossa vida nesse mundo é como isso. Sintonizar um rádio numa frequência AM, num momento em que as estações estão todas ativas. O Rafael coloca também que a grande questão que nós ainda vemos, né, no silêncio é como se fosse uma ausência, né, um vazio, e às vezes a gente vê o silêncio como isso, como se ele fosse um momento, uma força, né, poderosa, indispensável para a nossa vida, mas que a gente não consegue lidar com ela. Quem é que já pegou um elevador e uma pessoa entrou e você calado, a pessoa calada, e aquele silêncio vai constrangendo, vai fazendo com que a gente olhe para um lado, olhe para o pé, olhe para a mão, olhe para... E de repente você começa a falar alguma coisa que não tem nada a ver, somente para quebrar o silêncio. O silêncio, muitas vezes, ele provoca medo na gente. Eu vivi uns tempos aqui na roça, sozinho, e de vez em quando eu tinha que entrar no carro aqui, pegar o carro e ir lá no paraíso, lá na cidade, para ver pessoas, para conversar com pessoas, porque às vezes o silêncio me incomodava demais da coisa, demais da conta. E a gente muitas vezes tem medo desse silêncio, né? A gente não consegue lidar com essa questão do silêncio. E se a gente for pensar, muitas coisas que movem a nossa vida, que fazem parte do nosso cotidiano, elas são questões que não provocam ruído, né? A eletricidade, né? A gravidade, os raios do sol, a luz, né?
tudo aquilo que se movimenta dentro do nosso corpo, a corrente sanguínea, né, o movimento das células, tudo em silêncio, em perfeito silêncio e harmonia. E nem tudo que move a vida da gente é ruidoso. E aí, pensando, né, em todo esse artigo, né, que o Rafael Tonon escreveu, eu estava depois pensando na experiência de Elias, quando ele, depois de combater com os profetas de Baal, ele entra num quadro, né, de angústia e de medo, e ele vai para aquela caverna e se esconde. E eu fico imaginando que ele deve ter procurado um lugar onde as pessoas não pudessem encontrá-lo mesmo. Uma caverna, um lugar sombrio, escuro, né, extremamente silencioso, e sabe-se lá o que passou na cabeça de Elias, e depois ele revela isso para o Senhor. Ele compartilha com Deus quando Deus vai procurá-lo e o encontra. E ele então, quando Deus o chama para fora daquela caverna, diz a palavra que o Senhor chegou lá, e chegou também um forte vento, passava pela fenda, né, daquelas montanhas, daqueles vales, e também chegou um ruído como se fosse de um terremoto, né, um barulho estranho que quebrava as coisas. Mas a palavra diz que Deus não estava naquele barulho. Mas Deus, segundo a palavra, né, apareceu quando soprou uma brisa leve, um suave, um cicio. E então Deus falou com Elias e ele conseguiu discernir a voz do Senhor. E o salmista, lá no Salmo 46, quando ele vai falar sobre a fé que é perfeita em Deus, é um cântico, né, de Elamote para o clamor dos filhos de Coré, e ele diz o seguinte lá no versículo 10 e 11: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu querido, minha querida, nesse tempo, né, em que você está talvez vivendo seu distanciamento social, a sua reclusão social, né, seja lá aquilo que você queira dar de nome, a angústia social ou a tragédia mundial provocada por esse vírus, eu queria dizer para você que você busque, né, nesse momento de silêncio, nesse momento onde a sua vida, de repente, ela deixou de se movimentar. E a questão do silêncio é como se a gente olhasse para a Via Láctea, para o céu, e a gente visse aquela imensidão, né, de estrelas. Priscila gosta de vir aqui no sítio quando a noite é mais escura, e ela apaga todas as luzes para que comece a ver, né, as galáxias e o céu. E o silêncio, muitas vezes, é como se fosse essa galáxia. É como se Deus se manifestasse nessa galáxia, no nosso silêncio. E aí a gente pudesse refletir sobre quão ínfimo, quão insignificante, quão pequeno, né, é tudo aquilo que a gente imagina ser prioridade na nossa vida e que a gente imagina ser essencial na nossa vida. Nesta manhã eu queria te dizer, como o salmista disse aos filhos de Coré: Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele será exaltado sobre todas as nações em todo esse tempo em que as autoridades, as personalidades mundiais não sabem o que fazer. Ele será exaltado. Mas que ele seja exaltado sobre tudo, que ele seja glorificado acima de tudo, e que ele seja manifesto e revelado acima de tudo à sua vida, a você. Busque, né, nesse tempo de silêncio, de pouca atividade, busque ouvir a voz do Senhor. Deus, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. Que Ele te bendiga
em todo o tempo e em tudo que você propuser fazer para o louvor da glória dele. Que ele te abençoe.